Vamos aqui para a próxima questão, ó, questão 5. Bom, a questão 5, observe o planisfério, indique e apresente as características das zonas térmicas da Terra representadas pelos números 1, 2 e 3. 1, 2 e 3. Né? Aí aqui eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que lembrar que isso tem a ver com a relação, entender que tem a relação entre o Sol e a Terra, e que dependendo do lugar na Terra, eu tenho maior radiação solar ou menos radiação solar, certo? A região entre os trópicos, a região tropical, como está dizendo aqui, entre o trópico de Câncer e o trópico de Capricórnio, é o lugar que mais recebe insolação, mais que recebe radiação solar. À medida que eu caminho para norte, até o polo norte, e para sul, polo sul, Ártico e Antártida, essa radiação solar ela vai diminuindo. Então ela determina as zonas climáticas, certo? Então como é que ficaria a resposta? Olha só, eu tenho que identificar quais são as zonas climáticas e apresentar alguma característica. Muito fácil de fazer, tá? Eu vou fazer o que? Vamos botar aqui então a primeira, vamos botar número 1. Vamos ver, qual poderia ser a característica? Que zona é essa? É a zona temperada, né? As zonas temperadas do planeta. Tem temperada tem norte, temperada norte e temperada sul. Né? Qual é a principal característica dessa zona climática? É que apresenta as 4 estações do ano bem definidas. 4 estações, elas são perceptíveis para o ser humano. Perceptíveis como? Eu sinto verdadeiramente o inverno, a primavera, o verão e o outono. Eu sinto na pele. Cada estação do ano com suas características. Que é diferente da zona climática número 3, que é chamada de zona tropical. No tropical é sempre calor. Eu tenho inverno e verão, ambos quentes, porém um seco, outro chuvoso, tá? Então, pois bem, vamos para 2. Que zona que é essa? Zona polar, tá? Número 2, ó. Do Ártico, do Ártico e da zona polar da Antártida. Antártida. Principal característica, sempre frio, né? Sempre frio por quê? Porque é a região do planeta que menos pega a radiação solar. Então essa é a explicação para os polos congelados, tá? E por fim, a zona climática número 3, que é o quê? Que é a zona climática tropical, né? Quando a gente ouve a palavra tropical, geralmente lembra de calor. A principal característica é qual? Sempre quente. Aqui eu tenho que determinar as direções geográficas, pontos cardeais, ó, norte, sul, leste e oeste. Entre eles os pontos colaterais, nordeste, sudeste, sudoeste e noroeste. E entre os pontos colaterais e pontos cardeais, nós ainda temos os pontos subcolaterais. Por exemplo, norte, nordeste, bota aqui, leste, nordeste, enfim. Deixa eu botar aqui então para vocês entenderem um pouco melhor, tá vendo? Vou botar aqui então, aqui em cima, ó. Que ponto cardeal é esse? Ponto cardeal norte. Aqui embaixo nós temos qual ponto cardeal? Sul. Isso aí. À minha direita eu tenho o leste e à esquerda o oeste. Olha que simples. Tranquilo? Esses são quais pontos? São os pontos cardeais. Aí depois vamos para os colaterais, então. Vamos lá. Colaterais eu vou juntar. O norte com o leste vai dar o quê? Vai surgir então o nordeste. Depois o sudeste. Sudoeste. E por fim, o último colateral, noroeste. É só juntar, né?
Eu vou juntando aqui, ó, e vai me aparecendo a solução. Então, para adiantar nessa questão aqui, a questão da tarefa, aí eu dei um pulão aqui, ó, e acrescentei, né? Nós tínhamos visto os pontos cardeais, norte, sul, leste e oeste. Começamos a determinar os pontos colaterais, nordeste, sudeste, sudoeste e noroeste. Analisamos aqui a formação, então, dos pontos subcolaterais. Eu junto, né? Assim como eu fiz nos colaterais, nos subcolaterais eu vou juntar, ó, o norte com o nordeste, vai estar norte e nordeste, tá? E assim sucessivamente. Todas as direções geográficas possíveis na interpretação da roda dos ventos. Fácil, né? Bem simples. Então. Essa questão aqui, ela vai me pedir para... Eu tenho que analisar, ó, as alternativas, as proposições, como chama, a seguir, e dizer se ela é verdadeira ou falsa. V, verdadeiro, falso, verdadeiro. Então lá, vamos começar com essa primeira aqui. Ó, os meridianos são círculos imaginários. Os meridianos são círculos imaginários, beleza. Traçados paralelamente à linha do Equador. Pronto. Já fechou aqui, ó. Certo? Eles não são paralelos à linha do Equador. Eles são paralelos ao meridiano de Greenwich. Então a primeira é falsa. A segunda, os paralelos são círculos imaginários que cortam os meridianos e vão de um polo ao outro. Olha lá. Tá falsa também, ó. Os paralelos são essas linhas paralelas, como está falando, à linha do Equador. E são círculos, beleza, mas cortam os meridianos também, só que eles não vão de um polo ao outro, de oeste para leste, certo? Então, falso, falso, falso. A terceira, pelas longitudes do planeta é possível identificar as zonas térmicas, ou as zonas de iluminação. Sabe-se que no planeta Terra existe diferença de temperatura entre as diferentes latitudes. Afirmativo. Existe a zona onde as temperaturas são altas e faz muito calor. Já em outras áreas, as temperaturas são baixas, faz muito frio. Próximo ao Equador e aos trópicos, faz muito calor durante o ano todo. Entre os trópicos de Câncer e Capricórnio e os círculos polares Ártico e Antártico, a temperatura diminui até ser muito frio nos polos. Perfeito. Então o erro está onde? Né? Ó, pelas longitudes. Não são longitudes, são latitudes, certo? Como a gente viu naquela questão anterior, na questão 5, existe lá a distribuição das zonas. Quem determina as zonas climáticas são quem? São as latitudes ou os paralelos. Então fica como? Fica, ó, falso, falso, falso. As 3 opções falsas. A percepção de que a localização de um ponto, qualquer na superfície, poderia ser indicada com base em um sistema de coordenadas geográficas, representou grandes avanços para a humanidade. Desde então, pontos de referência são pontos de referência para a determinação de coordenadas de um lugar foram usadas, como o Sol e as estrelas. Atualmente, o aparelho conhecido como Sistema de Posicionamento Global, o GPS, fornece de imediato as coordenadas que buscamos. Claro, ficou muito mais simples, né? Então, quais são os pontos de referência usados pelo GPS, substituição ao Sol e às estrelas? O ponto de referência é esse aqui, ó. São quais? Os satélites, né? Olha lá, a resposta então fica assim, ó. O GPS determina as coordenadas geográficas de um local por meio de uma rede de satélites. E essa aqui, ó, pede para eu determinar, completar aqui, dentro as palavras que faltam para completar o texto. Ó. 1, 2 e 3. Quais conjuntos de palavras vão colocar lá? Então vamos ver aqui. Ó. O navio de salvamento deve atingir o ponto da com 12 graus de e 30 graus de Lembrando que a fórmula para determinar a localização geográfica de qualquer ponto no planeta é primeiro latitude, que pode ser norte ou sul, e depois longitude, que pode ser leste ou oeste. Então, a opção que vai encaixar certinho aqui para determinar é a opção B.
O navio de salvamento deve atingir o ponto da coordenada geográfica com 12 graus de latitude sul e 30 graus de longitude oeste, como eu falei, para efetuar o resgate. Resposta B. Nessa questão 5, eu vou ter que fazer o que? Eu vou ter que completar também. Complete as frases a seguir. Qual movimento da Terra é responsável pela variação dos dias e da noite? É o movimento de rotação. Muito bem, rotação. Já o movimento de translação, que é a resposta da segunda opção, óbvio, né? Associado à inclinação da Terra, é responsável pelas estações do ano. Tal movimento tem duração de aproximadamente 365 dias. Completou? Completou. Está ali, ó. E por fim, a última questão antes do resumão. O resumão eu vou fazer especial vou fazer um vídeo especial. Mas olha só, aqui ele vai me pedir para identificar a estação do ano nos determinados hemisférios. Mais precisamente no hemisfério norte e no hemisfério sul. Nós vamos começar pelo nosso hemisfério, que é o hemisfério sul, tá? Vamos começar aqui, ó. E aí, como eu escrevi ali, quer ver, ó? Qual é a estação do ano que está no hemisfério norte e qual é a estação do ano no hemisfério sul? Do ano no hemisfério sul, né? Basta perceber aqui, ó, ver a relação entre a Terra e o Sol. Qual hemisfério está pegando mais Sol? Nesse caso aqui é o hemisfério sul, então, quer ver só? Ó, dia 21 de dezembro, verão no hemisfério sul e inverno no hemisfério norte. Ó, verão no hemisfério sul e inverno no hemisfério norte. A Terra vai translacionando, ó, e vai chegar então de lado para o Sol, onde os dois hemisférios vão estar pegando a mesma quantidade de Sol. Só que vai ser também o oposto, ó. No hemisfério norte vai ser uma estação e no hemisfério sul vai ser outra. No caso do nosso hemisfério, no hemisfério sul, ó, qual é a resposta? Quer ver? A resposta é justamente essa aqui, ó. Dia 23/03. Enfim, hemisfério sul. Saímos do verão e vamos para qual estação? Vamos para o outono. Hemisfério sul, outono. E no hemisfério norte nós vamos ter então a primavera. Primavera. Bem fácil de entender, bem simples, não precisa complicar, tá? É bem simples de entender, não tem como complicar essa resposta. É só prestar atenção no eixo e ver qual lado está pegando mais Sol e qual está pegando menos Sol, que é o que nós vamos ver aqui agora, quer ver? Ó? Aí completando o que vai acontecer, aí vamos analisar aqui agora no dia 21 de junho, que no hemisfério sul é inverno e no hemisfério norte verão. Por quê? Porque inverteu a posição da Terra aqui, tá vendo? Ó? Tem que ter base, ó, tem que observar esse eixo de inclinação aqui sempre, ó. Ele é fundamental para entender as estações do ano, tá? Durante os 365 dias que a Terra leva para fazer a órbita em torno do Sol. E por fim, para terminar o vídeo, nós vamos entender a dinâmica do clima, né? No dia 23 de setembro, que é quando vai ser primavera no hemisfério sul e outono no hemisfério norte, tá? Porque depois vai começar tudo de novo, ó. Inverno no hemisfério norte e verão no hemisfério sul. Então sempre que, é muito importante entender isso, tá? Sempre que um hemisfério está sob um sistema climático, inverno ou verão, primavera ou outono, no outro é o oposto. Se no hemisfério norte é inverno, no hemisfério sul é verão. Se é primavera, vai ser outono. Se é inverno, vai ser verão. O nosso próximo vídeo vai ser sobre o resumo da aula, onde nós vamos ver os movimentos da Terra, né? Rotação, translação e pontos cardeais. Até a próxima aula, tá? Obrigado pela atenção. Vamos todos dar continuidade aos nossos estudos. Até a próxima.